Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 1 é o que nós vamos ler, é o texto que nós vamos ler hoje. E eu quero reforçar, semana que vem começamos a nova série sobre presença. Lucas 7, versículo 1, e o tema da nossa mensagem é autoridade. Autoridade espiritual, mas autoridade. E eu creio que Deus quer nos levar a um nível de autoridade. Cada um que está aqui. A gente viu esse videozinho engraçado, mas você carrega uma autoridade de Deus na sua vida. Pastor, mas eu entrei hoje a primeira vez no culto. Então, bem-vindo ao time daqueles que Deus quer delegar a autoridade. E o texto que nós vamos ler fala exatamente sobre isso. Lucas 7, 1, a Bíblia diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isso. 5. Porque é muito amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Último versículo da nossa leitura. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Até aqui a nossa leitura. Queridos, um centurião romano, um homem de guerra, de batalha, cuidava de uma centúria, pelo menos de 100 homens, 80 a 100 homens de batalha. Um homem importante nos seus dias, uma pessoa importante na sociedade dos seus dias. Só que de repente se estabelece uma crise na casa dele, alguém está doente. E ele vai e manda que os seus servos, anciãos judeus, vão lá e chamem Jesus para curar aquele servo. E o tema autoridade, levei um susto, apareceu. O tema autoridade na Bíblia é um dos pilares da Bíblia e da sua vida cristã e da minha vida cristã. Nós precisamos aprender com esse tema. E esse texto fala muito sobre isso. E é interessante que Deus é um Deus de ordem. Tudo que Ele cria, Ele dá autoridade. Tudo que Deus criou, Ele delegou autoridade. Ele criou o ser humano. Ele delegou a autoridade para mim e para você. A autoridade está desde Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes, as aves, o gado. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então existe autoridade. Deus também deu autoridade para a igreja. Quando Ele constituiu a igreja, Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus. Você percebe como a autoridade, Gênesis, igreja, Deus deu a autoridade à família. A família, como vimos aqui uma família apresentando seu filho, sua filha para Jesus, ela tem autoridade sobre as coisas. É o que diz Efésios 6, filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, criai-os na disciplina e no cuidado do Senhor. Jesus Cristo deu autoridade para os seus seguidores e discípulos. Eu e você. Está escrito em Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então o tema autoridade é fundamental. Esse texto que nós lemos aqui ensina sobre isso. Jesus, um homem de autoridade, maior autoridade. E um centurião romano, um outro homem de autoridade. E eles se encontram. Pastor, mas o que eu aprendo com isso? É o que eu quero aplicar para você e para mim em 2025.
crescer em autoridade. Mas perceba um padrão, Deus cria, Ele cria algo e delega autoridade. Minha oração é que você possa perceber que você tem autoridade, seja no seu casamento, na sua saúde, na sua empresa, na sua família. Deus te deu autoridade. Pastor, mas eu me sinto tão assim, para baixo. Ei, hoje você vai sair daqui em pé. Deus te deu autoridade. Às vezes uma doença que chegou até a tua casa, você tem autoridade para mandar ela embora. Às vezes uma crise financeira, você tem autoridade para mandar ela embora. Mas Deus é um Deus de autoridade. Romanos 13, não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram deixadas, ordenadas por Ele. Então Deus é um Deus de autoridade. Mas nos dias de hoje, nós temos um desafio. A autoridade carrega a responsabilidade. Não é assim? Eu tenho uma autoridade sobre minhas crianças, meus filhos. Eu posso deixar eles com tio, tia, avó, avó, por uma noite, uma semana, para eles cuidarem. Mas a responsabilidade é de quem? É dos pais. De levar na escola, de ensinar, de educar, de dar comida, de pôr roupa. Então, a autoridade, ela carrega responsabilidade. Perceba, quem tem autoridade precisa ter responsabilidade. Um casamento precisa ter responsabilidade de ambas as partes. Uma empresa, um negócio, a igreja, precisa ter responsabilidade. Alguém ligou tudo isso aqui. A equipe do louvor ensaiou. Eu preparei, você veio, o grupo de apoio serviu, alguém trouxe essa piscina. Existem responsabilidades na sua empresa, na sua casa. Só que nos dias de hoje, existe a influência. E muitos acham que influência é igual a autoridade. E não é. Porque a autoridade carrega a responsabilidade. Influência, não. Eu já vou ler no texto, ok? Esses pontos. Mas é a nossa introdução. Não tem influencer hoje para tudo? Influencer de roupa, influencer de futebol, influencer de, sei lá do que seja, de carro. Sempre tem. E tem pessoas que crescem em influência na igreja, na empresa, na família, porque tem seguidor, porque sabe falar bem, porque, sei lá, alguma coisa aconteceu. Só que não tem responsabilidade, não é assim, um influencer tem responsabilidade se algo acontece com o seguidor? Não. Se eu quiser, morreu alguém, o pastor, o líder, a família que tem responsabilidade vai até o funeral, vai acudir, vai ajudar alguém que está doente. O influenciador, a influência, não. E nos dias de hoje é o que nós vemos. Então, eu quero ensinar você aqui, à luz da Bíblia, qual a diferença? A autoridade tem a responsabilidade. Um pastor, Hebreus 13, 17, eu como pastor, os pastores da casa, a Bíblia diz, obedeçam aos seus líderes, submetam-se às autoridades, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Existe uma prestação de contas, e é sério. Então, a autoridade, ela é igual à responsabilidade. Você quer conhecer alguém que tem autoridade, perceba as responsabilidades que ele tem. O dia a dia, preste atenção. Quando você for conversar com alguém, ser sócio de alguém, ou se aliançar com alguém, as responsabilidades. E Jesus nos ensina isso, quando ele fala sobre a influência, quando Jesus no seu ministério começa a pregar. E a Bíblia nos diz, que o povo disse para ele, você nos ensinava, porque ele nos ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade. A responsabilidade dos escribas era aparência, mas não viviam aquilo. Então, esse texto nos ensina sobre autoridade. E o que eu aprendo desse texto? Eu quero ler com você alguns pontos desse texto, para que eu e você possamos crescer em autoridade, tanto no mundo natural, mas também no mundo espiritual. E o primeiro ponto da nossa mensagem, nós lemos no versículo 6 e 9. Esse centurião romano, ele se apresenta, ele pede para chamar Jesus. Por quê? Primeiro ponto, você que gosta de anotar. A autoridade, ela carrega uma marca, um sinal, uma impressão digital de Deus. E eu estou olhando para alguns rostinhos aqui, e eu sei que já existe a impressão digital de Deus em você. Deus, desde os tempos bíblicos do Antigo Testamento, já marcava o seu povo. O sangue na porta, no Egito. Isaías fala sobre o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E depois, Jesus Cristo, que carrega e trouxe o Espírito Santo até nós. Primeira marca de quem tem autoridade é uma impressão digital. É uma marca, é um sinal. Você não conversou com pessoas que têm algo diferente? Você olha às vezes nos olhos de alguém e você vê pureza, você vê alegria, pode estar passando por o que for. Você vê segurança. Esse é você, esse sou eu. Porque toda a autoridade, ela tem uma marca, ela tem uma impressão digital. Pastor, me traga mais para eu entender. Nós lemos no versículo 6 que
o centurião mandou chamar Jesus porque ele reconheceu, tem algo nesse homem. Imagine, um homem influente que tinha acesso a tudo e a todos. Chamou Jesus, que nem era da sua tribo, do seu grupo. Só que o mais interessante é que Jesus vai. E Jesus viu algo nele que não viu nos outros, que é a fé. Eu não vi tamanha fé em Jerusalém. É o que está escrito na palavra de Deus. Admirou-se Jesus e disse, povo, afirmo que nunca em Israel achei fé como esta. Ou seja, existe uma marca. Queridos, que você e eu possamos carregar essa marca. Pastor, que marca é essa? É a presença do Espírito Santo em nós. Pastor, como é que eu sei se eu carrego essa marca? O dia a dia, o cotidiano. A igreja é gostoso, adorar, levantar a mão, orar. Mas no dia a dia, no cotidiano, nas coisas simples da vida é que Deus se revela. Então eu e você carregamos uma marca. Já viu crente que tenta desviar e não consegue? Não tem como. O cara tenta, se esforça, mas não dá. Porque carrega uma marca, uma impressão digital. E você carrega essa marca, essa impressão digital. Pastor, eu acho que a minha marca está um pouco apagada. Hoje você vai sair daqui com essa marca em você, que é a presença de Deus. Como Rainer Bonk disse para nós, por onde você andar, que você possa deixar pegadas de fogo atrás de você. Que as pessoas possam olhar para você e para mim, ei, ora comigo. Mas por quê? Eu sinto que você pode orar comigo. Minha oração é que isso aconteça essa semana. Eu vou entrar na tua loja e vão pedir para você orar. E você, mas aqui? Ora para mim. Por que não? A autoridade, ela carrega essa marca. E Jesus viu a marca no centurião, percebeu algo diferente nele. E o centurião percebeu a presença, a unção em Jesus. Um centurião romano. Alguém que perseguia, alguém que não queria estar junto. Percebeu. Isso nos ensina que talvez aqueles que menos gostam de você, muito em breve, vão pedir oração para você. E você ore para essa pessoa. Em nome de Jesus. Não diga, não vou orar. Ore. Para que Deus possa usar você de forma incrível e poderosa. Esse homem reconheceu aqui, é um segredo da vida cristã. A marca, um sinal. A presença de Deus. Primeiro requisito para que eu e você possamos ser considerados filhos de Deus ou cristãos é a marca. Isso é inegociável. E eu ouvi de um pastor uma vez, na reunião da agenda agora que nós tivemos, nós precisamos ter experiências com Deus, cada um a sua. Isso é a marca. Reflita um pouco, puxe pela memória, você não teve um encontro com Deus em algum momento da sua vida? Um retiro, um culto, uma vigília, uma avó que orou por você? Puxe pela memória, traga à memória essas marcas, esses sinais, algo que aconteceu e você carrega até hoje. Talvez você precise limpar um pouco a memória. Mas são marcas, é inegociável, não negocie. Quando alguém vier conversar com você, lembre-se, isso é inegociável. Para que eu e você possamos ter uma vida cristã com autoridade. Não negocie, é marca de Cristo em você. Nós vemos isso no Antigo Testamento, Raabe colocou aquela cordinha, trazendo salvação à sua casa. A marca é impressionante e incrível. Isso não se transfere. Eu quero dizer para você, talvez a tua esposa tenha marca. Você não consegue pegar dela e pôr em você. Talvez o teu marido tenha marca, você não consegue pegar dele. Talvez a sua avó. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Lembre-se disso. Peça para Jesus. Jesus, eu quero ter uma experiência. Nesse culto, na vigília, em casa. Uma marca, um sinal. Aquilo que você não vai, quando as coisas ficarem escuras, você vai lembrar desse dia. Eu tenho memórias de uma devocional que eu fiz, de momentos que eu vivi em casa sozinho, depois casado, depois com as crianças. E minha oração é que minhas crianças tenham as suas experiências. Nada adianta, o papi teve. Mas e você? Por isso que nós fazemos o culto team, o Acampa Dentro, para instigar e ensinar as crianças, você precisa ter essa experiência. Cada um precisa ter essa experiência. É uma impressão digital. Nós precisamos carregar isso conosco, a marca. Pastor, mas ele é tão bonzinho, é tão gente boa, só falta ser cristão. Falta tudo então. Precisamos carregar Jesus em nós. Eu tinha um amigo meu que dizia isso, não, mas ele é tão gente boa, mas precisa de Jesus. É a marca, é o selo, é o sinal e a igreja. É como se cada um aqui é uma pérola preciosa nas mãos de Deus. Só que não é como uma joalheria, que você vai lá, você maridão vai comprar uma joia para tua esposa, amém? Ali no shopping, linda e tal, você escolhe, já está pronto. A igreja é uma mina que você precisa cavar, limpar, preparar, e aí você encontra o diamante. E Deus está fazendo isso na minha vida e na sua vida. Então às vezes nós achamos que já está pronto, e todo dia Deus está limpando, culto após culto, uma sujeirinha sai,
grupo familiar após grupo familiar, e a marca vai aparecendo. Então lembre-se disso. 2 Coríntios 1, 21, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 1, 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quem sela você? Deus. Que marca você carrega? O Espírito Santo. É o que está escrito aqui, Mateus 5, 14, 16, a Bíblia diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. A Bíblia fala isso, que você é uma luz, que ilumina no lugar mais alto. Então, querido, não tem como você se esconder, você tem uma marca, você é a luz do mundo. O Espírito Santo habita em você. 2 Coríntios 3, 23, vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos, sendo manifestos como carta de Cristo. Pastor, agora eu não entendi, que carta é essa? As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você, como uma carta escrita, uma carta de amor, amém? Uma pessoa amorosa é você, uma pessoa com paciência é você, uma pessoa íntegra é você. E é o que Paulo aqui escreve, vós sois a carta, como carta de Cristo. Que as pessoas possam ver você andando pela rua e reconhecerem Jesus através da sua vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que esse homem viu em Jesus a marca. E Jesus também reconheceu nele algo, a fé. Então lembre-se da marca, grave isso no seu coração. Carregue a marca, um cristão carrega uma marca visível e uma mensagem viva. A segunda coisa, você que gosta de anotar, a Bíblia diz que esse homem viu Jesus, pediu para ele ir até Jesus. E quando os anciãos judeus chegam até Jesus, conta o que está acontecendo, tem alguém doente. E a Bíblia conta no versículo 4 e 5, chegando a Jesus, ele é digno de que faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo edificou a sinagoga. Pastor, o que eu aprendo com isso? Segunda coisa, o que carrega a autoridade? A nossa história. Primeira coisa que carrega a autoridade é a unção, é a marca. A segunda coisa que carrega a autoridade na sua vida e na minha vida é a nossa história. No versículo 5, eles disseram, Jesus, faça isso. Por quê? Eles trouxeram a história, ele ama o nosso povo, mas só ama. Não, ele construiu a sinagoga. Ou seja, ele trouxe a realidade, coisas que não são reais. Como é que eu vou provar que eu amo alguém se eu não trazer a realidade? Comprar uma flor para a esposa, um chocolate, levar para passear, sei lá. Quantas pessoas falam muito, eu amo, eu amo, eu amo, e pouco fazem. Mas aqui nós aprendemos que a autoridade, ela vem com a nossa história. Muitos dizem, eu amo a igreja, eu amo Jesus, mas nunca vêm, nunca ajudam. Não, eu amo a minha empresa, eu amo... Preste atenção. Preste atenção, esse homem, centurião romano, ele construiu a sinagoga. Ele podia dizer, eu amo, e eu trouxe a realidade, um sentimento imaterial. Eu construí algo. A nossa história, ela carrega a autoridade. A história carrega a autoridade. Todas as verdades espirituais precisam ser traduzidas no natural. Todas as nossas verdades espirituais precisam ser traduzidas no natural. A gente canta músicas lindas aqui, mas a gente precisa traduzir isso na segunda-feira. Quando alguém vier com uma notícia e você manter a fé, a paciência, o amor. Então a nossa história carrega a autoridade. A Bíblia diz em João 21, Jesus falando com Pedro, Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Então cuide das minhas ovelhas. Como é que você me ama? Cuidando das ovelhas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A história carrega autoridade. E aqui eu quero que você faça uma reflexão. Preste atenção na sua história. Andreas, preste atenção na sua história. Nós estamos construindo uma história. E ela pode carregar a autoridade. Já viu pessoas que entram numa sala e de repente todo mundo fica quieto e quer ouvir? Porque carrega autoridade. Às vezes um testemunho, um empresário, um casamento, fica aquele silêncio. E por isso que muitas vezes a mesma fala dita por duas pessoas distintas carregam pesos diferentes. Já não viu isso também? Nossa, mas eu falei igualzinho. Só que ele é o chefe e você começou ontem na empresa. Mas a história carrega a autoridade. Então, cabe a reflexão. O que nós estamos construindo agora, bem claro e bem espiritual, para Jesus? Que história você tem construído?
ou deixado para os seus filhos, netos. A história, ela carrega autoridade. Então, por isso a importância do testemunho, de carregarmos uma história e trazer a natural sentimentos espirituais. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Quem ama, constrói. Quem só fala, consome. Quem ama, constrói junto. Se não ama tua esposa, você constrói uma casa. Se não ama teu filho, você constrói uma casa. Se não ama tua igreja, você constrói. Vem no retiro, vem no mutirão, vem no culto. Constrói, mas só quem fala, só fala. Consome. Você já não viu pessoas que às vezes você sai esgotado? Consome uma energia, preste atenção. Reflita sobre isso, a história carrega autoridade. E é interessante que a história ela é mais poderosa do que uma visão, do que um plano futuro. Quer ver um exemplo bíblico? José teve um sonho. Ele viu seus irmãos se ajoelhando perante ele. Tive uma visão, eu vou ser rei e vocês vão se prostrar. O que aconteceu? Jogaram ele no buraco e venderam como escravo. O que tem mais autoridade? É a história. Visão é importante, precisa ter. Mas precisa construir uma história. E a Bíblia segue a história. Anos mais tarde, os irmãos de fato se dobraram perante José, porque ele construiu uma história. Então assim, a visão é importante, fundamental. Mas construir uma história. Quantas pessoas entram numa empresa e já saem mudar tudo, já querem fazer tudo e não construíram história nenhuma. E eu aplico isso para a minha vida. Construir uma história. Nós, como igreja, completamos 5 anos. Já é uma história. No começo. Mas agora já tem. Opa, 5 anos. São poucas igrejas, não são todas que sobrevivem a 5 anos de história. E aqui estamos nós. Sábado, domingo, ano que vem de novo. E assim a gente vai seguindo, avançando. Então construa uma história. A história nos ensina muito. A história carrega autoridade. A história carrega autoridade mais que conhecimento, mais do que visão. Conhecimento, tem pessoas que conhecem muito, mas para conhecer é estudar. Agora, para ter uma história, é vivência. É tipo faculdade. Faculdade é legal, mas é teórico. A hora que você cai no mercado de trabalho e vai encarar os desafios, ali você começa uma história. Então, preste atenção, isso que nós aprendemos com esse homem, a história carrega autoridade. A terceira coisa, a integridade. A Bíblia diz que ele falou assim, eu sou o homem de uma só palavra. Integridade. Aplicando para nós. Seja uma pessoa íntegra, não perfeita. Perfeição ninguém consegue. Nem eu, nem você, nem os pastores da casa. Mas integridade a gente conhece, consegue. Pessoa perfeita é difícil, impossível. Todos falhamos. Mas uma pessoa íntegra é aquela que quando falha, percebe e pede perdão. Recomeça, alinha, ajusta. Então a integridade é o que nós aprendemos com esse homem. Era um homem íntegro. Ele tinha uma história, tinha uma marca e era um homem íntegro. E minha oração é que aqui levante-se homens e mulheres íntegras nessa sociedade. Não é o que mais falta na nossa nação? Pessoas íntegras, honestas, que às vezes quando falham, pisam na bola, tenha coragem de pedir perdão. E aqui estou eu, diante de uma igreja íntegra. Amém? Que você possa lembrar disso na sua casa. Muitos acham que a imagem de perfeição é o que vale. Não, é integridade. E a Bíblia tem alguns versículos, Salmo 15. Quem habitará no seu tabernáculo? Quem vive com integridade. Queridos, integridade é fundamental para a vida cristã. Esse homem era um homem íntegro. Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade anda seguro. Mas quem perverte os seus caminhos será conhecido. Você quer andar seguro sobre a terra? Seja uma pessoa íntegra. Falhei. Peça perdão para tua esposa, para teu marido, para teu chefe, para teu funcionário, para quem você convive, para tua mãe. Não, pastor. Integridade é fundamental para a vida cristã. E um exemplo bem simples, o engenheiro civil. Ele pode, na finalização da construção, usar os melhores acabamentos, as coisas mais caras. Mas se a fundação estiver fraca, cai tudo. E a fundação é integridade. Que a minha e a sua vida possa ser construída de forma íntegra. Então, se precisar ajustar, ajuste. Mas vamos viver a integridade em 2025. Já estou caminhando para o final. Mas esse homem, ele apresenta alguém doente em casa. Ele reconhece a marca em Jesus. E as pessoas vão reconhecer a marca em você. É um homem íntegro, de uma só palavra. Mas ele também tem frutos. Eu construí a sinagoga. Minha oração, que a nossa autoridade ela seja acompanhada de frutos espirituais. As pessoas vão olhar para você e perceber, e quando ele ora, algo acontece.
Quando ele ora, o céu se abre. Quando ele ora, o milagre chega. Quando ele ora, eu sinto algo gostosinho no meu coração. Esse é você. Não só eu, você também. A autoridade, ela está muito relacionada aos frutos. Eu lembro uma vez, nós tínhamos acabado de ganhar, acho que o Arthur. E a gente estava num grupo de amigos, ali tinha uns 4 com filhos e um sem filho ainda, porque tinha acabado de casar. E daí começamos, não, porque acorda de madrugada, é aquela coisa, conversa de gente que tem criança nova. Acorda de madrugada, mamadeira, chupeta, fralda, fica aquele assunto ali, a mulherada diverte-se nesse assunto. De repente, o casal que nunca não teve filhos, agora tem, mas não tinha, e começou a palpitar, e palpitar, e palpitar. Não, porque faz assim, porque faz assim, porque faz assim. De repente ficou um silêncio, e todo mundo ficou olhando para aquele casal. Cara, mas você tem filho? Não, mas quando eu tiver. Mas perceba os frutos. Ou você vai numa academia, escolher um personal trainer. Quem você vai escolher? Alguém que tenha fruto, pelo menos apresentável. Ou no nutricionista. Você chega no nutricionista, 1,60 m e 160 quilos. É difícil. Tem conhecimento, mas não tem fruto. A minha e sua vida carrega autoridade pelos frutos. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque essa palavra mexeu comigo e eu quero trazer ela para você. Que a gente possa carregar os frutos nos acompanhem. Muitas vezes a gente tem que falar demais para se justificar. Chega, frutifique, mostre os frutos. Mateus 7, porque pelos frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, queridos, esse homem, ele tinha uma marca, ele tinha integridade, ele tinha uma história e ele tinha frutos. E a história vai terminando. Só que ele conseguiu pessoas que defendessem ele. Ele chamou aqui anciãos judeus. E aqui você que gosta de anotar, as testemunhas. E eu pergunto, é importante, mas não é. Mas o que as pessoas têm dito a seu respeito? Quando vai fazer um negócio, vai fazer uma compra, uma venda, vai receber em casa. Não, esse aqui eu não recebo em casa. Esse aqui deixa longe, eles quebram todas as minhas xícaras da minha casa. Mas esse homem, ele tinha testemunhas que gostavam dele. E aqui cabe uma reflexão em 2025. Os dias atuais são estranhos, são escuros, sim. Mas que eu e você possamos ser lembrados como pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas pelas quais a gente precisa de ajuda, as pessoas correm para nos ajudar. E aqui na igreja nós temos vários assim, todos são assim, em nome de Jesus. Mas as testemunhas, eu já disse isso várias vezes, a unção do porco-espinho ou a unção do ursinho puff, qual você quer? Ursinho puff é aquela que todo mundo chega junto, porco-espinho é aquela que espanta. As testemunhas, não pastor, eu sou tão santo, ninguém me entende. Eu falei, rapaz, tem algo errado. Alguém tem que entender você, ou gostar de você, ou te explicar melhor. Queridos, você tem a marca, você vive de forma íntegra. E eu quero liberar essa palavra. Você vai ter pessoas, conexões e testemunhas que amam estar com você. Pessoas que quando a coisa aperta, elas vão chegar em você. Ei, posso te ajudar? Por isso que nós trabalhamos com grupos familiares. Essa é a beleza do grupo familiar, uma das funções. Ajudar, carregar junto. As testemunhas, o que tem dito de você, Lucas 2,52, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, Jesus tinha testemunha maior, Deus, mas tinha homens que o viram crescer. As pessoas reparam em você e em mim, crescendo. Preste atenção na história, preste atenção nas testemunhas, no testemunho que você tem dado. E por fim, para encerrar, esse homem foi leal a Deus. E último ponto, quais são as nossas lealdades? A quem você é leal? Pastor, para quem eu tenho que ser leal? Minha esposa? Sim. A quem? Eu trouxe pelo menos 2 coisas. Primeira, a Deus e sua palavra. Não negocie os princípios bíblicos. Seja leal a Deus e a sua palavra. Quando as dúvidas vierem, quando a situação chegar, procure na palavra a resposta. Seja leal a Deus e a sua palavra. Não tem erro, não tem como errar, sendo leal a Deus e as suas palavras. Seja leal a Deus e a sua palavra. A segunda coisa, seja leal à sua missão de vida. Quantas pessoas se distraem com tanta coisa, e a vida é boa, tem tantas coisas para fazer, sim, mas seja leal à sua missão de vida. Talvez você já tenha claro, meu propósito de vida é minha família, é meus filhos, é meu ministério, é meu casamento. Seja leal à sua missão de vida, a pregar o Evangelho.
Cuidado, preste atenção às lealdades. Seja leal a Deus e a sua palavra, a missão de vida. Faça, continue, não desista, não abra mão. Perseverança. Certa vez perguntaram para a tenista Serena Williams: por que você joga tão bem? Como é que você joga tão bem assim? Ela disse: é que eu jogo todo dia, querendo ou não, eu continuo jogando, sempre. Domingo após domingo, semana após semana, de domingo a domingo, eu jogo. Ela foi fiel à sua missão de vida. E às vezes a gente vai até um ponto e desiste. Vai até ali e abre mão. Vem na igreja 2 domingos e nunca mais volta. Vai na casa da sogra e nunca mais volta. Seja leal à sua missão de vida. Evangelização, pregação. E a nossa igreja evangeliza muito. Você tem oportunidades, nós vamos ter sábado. Seja leal. E por fim, lealdade aos compromissos assumidos. Jesus disse que iria e ele foi. Esse homem chamou, pediu uma palavra e essa palavra curou. Então seja leal aos seus compromissos. Marcou, faça. Comprou, pague. Vendeu, receba. Mas ser leal a Deus, a sua palavra, a missão de vida e a seus compromissos. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Nós lemos Lucas 7, de 1 a 10. O louvor pode subir. E nós aprendemos exatamente isso. Você carrega um sinal. Você é uma pessoa íntegra. Você tem uma história. Possui frutos. Preste atenção às testemunhas. E seja leal até o fim. Amém? Se coloque em pé. Nós vamos orar nesta hora. Nós aprendemos sobre autoridade espiritual nessa manhã. Minha oração é que onde você pisar, a planta dos seus pés, a autoridade de Deus chegue naquele lugar. A minha oração é que onde você for falar, o Espírito Santo confirme com sinais. O lugar que você entrar, a sala que você entrar, o Espírito Santo me inquieta que essa semana você vai entrar em algumas salas. Talvez você está esperando uma reunião, não sei para quem essa palavra, mas talvez eu veja uma porta se abrindo e uma pessoa entrando nessa sala. A tua história carrega uma autoridade. Não abra mão da sua história. Quando você for entrar nessa sala, peça ao Espírito Santo sabedoria nas palavras. E não jogue fora a história que você construiu. O legado que você deixou, os frutos que você trouxe até aqui. E que você e eu possamos viver extraordinários dias até o final desse ano. Mas que onde servirmos, o fruto de Deus possa se revelar. E o mesmo Cristo que operou o milagre, a história termina com esse homem curado. Eu libero essa palavra de cura sobre você. Cura emocional, cura física, cura nas finanças, cura no casamento. Nós aprendemos sobre a autoridade espiritual. Carregar uma história, integridade, ser leal. Só que o fim de tudo isso, o milagre acontece. E eu vou orar nesta hora, que o milagre chegue à sua casa, que o milagre chegue à sua empresa, que o milagre chegue à nossa igreja, e que o milagre se cumpra de uma vez por todas. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai Celestial, obrigado, que hoje nós aprendemos com Jesus Cristo e com esse centurião, a importância da autoridade espiritual. E nesta hora eu confronto Satanás e seus demônios. Vocês já perderam. Jesus Cristo já pagou o preço de uma vez por todas lá naquela cruz. E essa é uma manhã de salvação, essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de libertação, essa é uma manhã de paz e alegria. E nesta hora, na autoridade que Jesus Cristo nos deu, eu peço ao Senhor, eu chamo à existência os milagres extraordinários sobre cada casa, sobre cada homem, cada mulher nesse auditório, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, obrigado, que hoje aprendemos com esse homem que apenas uma palavra traz a cura, e eu libero essa palavra de cura nesta hora, de salvação nesta hora, essa palavra de alegria. Se você está triste essa manhã, hoje você sai daqui alegre, em paz, em pé, em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado, porque servimos a um Deus vivo e verdadeiro. E Deus, que 2025 é o ano que vamos viver os milagres de Jesus, com sinais, integridade, frutos e histórias. Deus, que vão elevar o seu nome cada dia, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, leve para casa essa mensagem. Carregue essa expectativa.